Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Mais uma vez na presença deles, Paulo Renato. Deus nos abençoe e nos inspire. Ele que fala pelas madrugadas, né? O pessoal te escuta aí de madrugada. Paulo Renato não dorme não, né? Nem Miranda. Miranda, e o senhor também, né? Eu também. A gente fala de madrugada também, mas graças ao Paulo, ele que bota aí na nossa programação, ele grava e depois ele repete. Ele dá suporte. Mas se bem que dizem que Miranda e Paulo Renato não dormem, um pouco. E já não precisam mais de se alimentar. Ulala. Já chegaram ao nível de evolução de se alimentar pela luz. Deixa pensar. Graças a Deus. Com a luz, mas o prato tá na mesa. Tá na mesa, né? A Miranda sim, não vejo com... E aí, Miranda, seja bem-vinda. Almoçou hoje? Agradecemos a Jesus. Olha, às vezes alteramos os horários de alimentar, mas que a alimentação diária chega, graças a Deus. Tem um pessoal aí que diz que se alimenta só de luz. Eu não sei, acho que vocês dois são pessoas humildes, não querem... O Pablo não. O Pablo com certeza ainda não tem essa capacidade. Ele que está aqui nos auxiliando na parte técnica. Você, prezado ouvinte, que sente sono, você que se alimenta, vamos aqui nos alimentar do conhecimento. Vamos nos alimentar do estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Semana passada nós já iniciamos o item 338, mas vamos começar de novo. Como diz um grande amigo nosso, Marco Aurélio Baldança, vamos começar tudo de novo. Assim que é bom, né? Então vai, Marco Aurélio, vamos começar tudo de novo, sua homenagem. Vamos lá, lendo Allan Kardec, item 338, capítulo 29 da segunda parte. Além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, há os que pelo próprio caráter levam consigo a perturbação a toda parte aonde vão. Nunca, portanto, será demasiada toda a circunspecção na admissão de novos elementos, que foi o que nós terminamos a nossa conversa na semana passada. Em que momento a gente deve permitir que novos elementos adentrem as reuniões privativas da casa espírita? É evidente que as reuniões públicas são abertas a todos. Voltaremos a comentar isso, mas vamos dar aqui a continuidade. Kardec diz: os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência e pessoas há que desejam esclarecer-se de boa fé. Aqueles, sobretudo, contra os quais maiores precauções devem ser tomadas, são os de sistemas preconcebidos, os incrédulos obstinados, que duvidam de tudo, até da evidência. Os orgulhosos, que pretendendo ter o privilégio da luz infusa, procuram em toda parte impor as suas opiniões e olham com desdém para os que não pensam como eles. Não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Mais de um encontrareis, que muito aborrecido ficará, se for constrangido a convir em que se enganou. Guardai-vos principalmente desses portadores insípidos que querem sempre dizer a última palavra, e dos que só se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo sem nenhum proveito, nem para si mesmos, nem mesmo para si próprios. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. E aí, Maria de Fátima, eu estou sentindo que você está querendo... Não, é que você está lendo aí e eu estou acompanhando e lembrando do que é o Espiritismo. O discurso de Kardec com o cético, que estava receptivo, aberto,
e realmente querendo aprender algo novo. Diferentemente do crítico, né? O crítico já julgava que tinha um conhecimento, não é? Um preconceito que ele trazia, porque o conhecimento prévio, a gente tem que tomar, que o conhecimento ele venha somar, mas que o nosso conhecimento anterior não se torne um preconceito para um novo aprendizado, contra um novo aprendizado. Então, o crítico julgava que já sabia algo, e o cético não, é quando ele está falando aqui, que as dificuldades, às vezes, nós vamos encontrar com aqueles que já têm noções da situação, aqueles que até já estudaram, mas estão previamente armados contra uma nova oportunidade. Paulo Renato. Ele fala aqui dos que, pelo próprio caráter, são elementos de perturbação ao grupo. Então, nós encontramos isso na casa espírita, no ambiente de trabalho, nas nossas relações as mais diversas. Pessoas que têm essa característica de tudo contrariar, de tudo em tudo lançar malícia, discórdia, desunião. São pessoas que realmente, infelizmente, não sabem estar dentro de um grupo social, seja religioso ou não, sem causar algum tipo de perturbação. E a casa espírita não está, naturalmente, né, a instituição religiosa não está livre desse tipo de pessoa. E, naturalmente, uma pessoa dessa, em se envolvendo com o trabalho dentro da casa espírita, pela característica de sua personalidade, naturalmente vai tentar se insinuar nesse sentido de causar perturbação. Então a gente volta a considerar novamente o trabalho do dirigente, o trabalho da pessoa responsável, mesmo no que diz respeito às reuniões públicas, porque a pessoa com esse tipo de caráter, às vezes se insinua também numa reunião pública, numa palestra, numa exposição, que ela quer dominar, digamos assim, quando o expositor abre espaço para perguntas, para colocações, ela quer dominar o tempo do expositor contando as suas histórias pessoais, dando a sua interpretação, não aceitando a opinião do responsável lá pela palestra, pela exposição. Então, num caso e no outro, seja no caso de uma exposição com pessoas com essa característica, ou seja no caso de um grupo dentro da casa espírita, num trabalho da casa espírita, e num grupo, uma pessoa com essas características, o dirigente, o responsável, no momento, ele tem que aprender a administrar essa questão, digamos, perturbadora de momento, sem, digamos, agredir diretamente a pessoa. Ele vai procurar tratar o comportamento da pessoa naquele momento, no sentido de diluir qualquer prejuízo que esteja advindo daquele comportamento. Sim. Mas sem a questão de alijar, sem a questão de retirar permanentemente a pessoa do grupo. Claro que existem situações que cada dirigente de casa espírita ou de trabalho dentro da casa espírita tem situações muito mais graves que Sim. cada casa, cada pessoa vai ter que considerar, né? A gente não está tratando dessas questões muito específicas, muito particulares, porque elas existem, tem que ser dado o trato adequado no tempo certo. Mas essas questões pontuais que a gente está se referindo, podem ser tratadas, podem ser, digamos assim, envolvidas com uma soma maior de paciência, de carinho, de atenção, no sentido de que o trabalho não se perca, não se crie uma perturbação na hora que o trabalho esteja se desenvolvendo, porque a pessoa às vezes se pronuncia com as suas características numa palestra pública, repito, ou num grupo de estudo sistematizado, e quem está coordenando de uma forma muito enfática vai querer subverter, digamos assim, a opinião da outra pessoa, que pode até não ser justa mesmo, mas o faz de uma maneira um tanto quanto agressiva, um tanto quanto adequada, que acaba causando um desconforto, não só entre ela e a pessoa, mas no grupo de uma forma geral. Então a gente tem que procurar evitar todo clima de desconforto emocional que gere prejuízo ao trabalho do bem que está se realizando ali na hora.
E não tem receita própria, né? Não tem receita própria, porque é como se fosse um pai para educar filhos. Não tem um manual que vai ser seguido à risca de forma inflexível, mas nós sabemos que, assim no grupo, na instituição, quanto na família, é a família tomar consciência de que cada um está ali contribuindo na educação um do outro, não é? E buscar a reflexão correta no momento ideal, porque cada grupo tem características próprias, às vezes, que precisam ser consideradas, respeitadas, mas sempre pautadas no objetivo de cada reunião. Eu acho que vai auxiliar muito quando nós conseguimos compreender que, no contexto geral, a Casa Espírita tem o objetivo do esclarecimento do espírito, mas tem reuniões específicas que determinado comportamento e observação não são próprios naquela hora. É interessante a gente sempre refletir, meditar mesmo com mais seriedade do que às vezes de costume, nessas experiências do cristianismo, não só do cristianismo lá no início, mas naqueles séculos todos, os 3 primeiros séculos, especialmente do cristianismo, nas experiências que nos são trazidas em forma de contos, apólogos, pelo Humberto de Campos, aquelas experiências narradas no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, Espírito Neio Lúcio. Quer dizer, nós temos um mundo de situações, digamos, situações de experiência, não são situações fictícias, são situações que existiram, mas estão ali contadas de uma forma diferente, com nome diferente. É bom a leitura desses livros, a meditação sobre esses livros, sobre o conteúdo desses livros, porque eles vão ser úteis nesses momentos em que a gente se encontrar em situações semelhantes, sem saber o que fazer. Porque às vezes a gente trata e observa que a pessoa às vezes lê esses livros, as suas lições, e não sabe colocá-lo na prática. A gente também tem dificuldade, né? Mas como nós estamos considerando, vamos continuar falando. Mas às vezes a pessoa lê só como uma bonita lição, né? Poxa, que lição bonita. Como diz o Evangelho aqui nas mensagens, tem o Espírito que fala assim: com que intenção você pede comunicação aos Espíritos benfeitores? Só para dizer que a comunicação foi bonita e guardá-la nas suas gavetas? Às vezes a gente faz isso também sem se perceber, né? Às vezes um companheiro espírita fala: puxa, que mensagem bonita do Ney Lúcio, mensagem bonita do Humberto de Campos, né? Por exemplo, aquela lição das trevas, no livro, acho que é Contos e Apólogos, uma coisa dessa, do Humberto de Campos. Muita gente conhece essa mensagem, lição das trevas, em que um grande benfeitor, só para se situar, um grande benfeitor foi a reuniões de sofrimento, de dor, lá falou de Jesus e tal, e alguns espíritos malévolos, entre aspas aí, cercaram aquele benfeitor, e quando iam fazer mal, lá o chefe falou: não se meta com ele, porque ele foi meu benfeitor quando esteve entre nós, tal, e o diálogo se desenvolve, e no final o benfeitor fala para o espírito lá, líder nas trevas: mas se você reconhece tudo isso, reconhece o bem que recebeu, por que você ainda está nessa situação? E ele falou: realmente você socorreu minha família, alimentou tal, mas não me ensinou a viver. Então, é uma das lições dessas tantas que a gente está se referindo. Acabei de pegar aqui só para facilitar, está no livro Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas. Médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. O título da lição é Lição das Trevas. Então, vale a pena aí vocês Cartas lerem e Crônicas, com calma. Humberto de Campos. Lição das Trevas. Isso. Muito boa história, traz grandes ensinamentos. Isso. E são ensinamentos não só para a gente discutir na reunião do sistematizado, para abordar em palestras. Essas experiências visam subsidiar, no nosso caso específico aqui dos comentários, o dirigente de uma casa espírita, o dirigente de uma reunião, o dirigente de um trabalho, não só na casa espírita, né, mas na vida diária, na vida profissional, porque eles vão nos dar um norte de como nos comportarmos diante daquela situação, de modo que talvez não venhamos a dar a melhor resposta, a resposta que a situação mereceria de um espírita cristão.
mas vai ser a nossa melhor resposta subsidiada, baseada em orientações e experiências anteriores. Então, eu me reporto a essa situação, a essa experiência, a essas experiências, porque às vezes a gente está em situação de conflito, a pessoa se encontra em situação de conflito no campo do relacionamento na casa espírita, e repito, não sabe o que fazer e fica pedindo orientação aos benfeitores espirituais. Ninguém se pronuncia, ninguém se manifesta, não cai nenhuma mensagem do céu, mas tem um mundo de experiências que a gente pode retirar delas as lições e as respostas adequadas para cada dificuldade dessa que a gente encontre. Então, que a gente tenha mais atenção com essas mensagens, reflita sobre elas, porque aquelas experiências, aqueles resultados poderão muito bem ser úteis amanhã ou depois, para que nós decidamos numa situação difícil, numa situação em que ninguém pode nos orientar, sim. E que não vai cair nenhum papel do céu com a resposta, o guia não vai responder, né? Porque, como disse Clarence para o André Luiz, quando deixou ele lá na casa dele, que ele foi ver a ex-esposa, ou ele considerava ainda a atual esposa, que ele pediu ajuda, o benfeitor falou assim, tudo que eu tinha que te falar, já te falei, está aí, responda a essa situação com aquilo que você acumulou. Então, essas mensagens, os benfeitores podem falar para nós também, essa situação aí, tem uma situação semelhante lá no livro tal que você leu, né? Lembra do que você leu? Então, pegue o exemplo e adeque a essa situação de agora, que a resposta virá de uma forma natural. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 29 da segunda parte das reuniões das sociedades espíritas e estudando o item 338. Eu sou o Eduardo Araújo, estou aqui na companhia do Paulo Renato, que estava falando agora, e da Maria de Fátima Miranda. Miranda, aqui no item 338, Kardec diz o seguinte: não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Tem pessoas que chegam, parece que elas realmente querem aprender alguma coisa e vão até nos seduzindo nesse sentido, da boa vontade, né? Eles querem aprender, mas com o tempo a gente observa que a pessoa, na verdade, não quer aprender. Ela quer impor a opinião dela. E aí a gente começa a ter dificuldade de lidar com o companheiro, porque são pessoas que não aceitam ouvir. Elas têm um sistema pré-concebido e querem impor esse sistema, seja da maneira que eles veem de como se deve administrar o centro espírita. Muitas pessoas falam, isso aqui está tudo errado, deveria ser assim, 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 assim. Esses estudos não podem ser feitos assim. E aí, Miranda, como é que lida com esses companheiros aí? Olha, bota na desobsessão, diz o Paulo Renato. Ou então, como disse lá o companheiro, você é persona não grata aqui. A Miranda contou essa história aí realidade, no último programa. Presente, né? O dirigente chegou no final da reunião, né, Miranda, e falou pro companheiro lá assim, você, por favor, vem aqui. Você é persona não grata que não retorna a esta casa. Não é fácil. Como lidar aí com essas situações que Kardec está trazendo pra gente? Com o estudo da doutrina, eu fico sempre refletindo o desafio que é lidar com essa mazela em mim. Paulo Renato é dirigente de casa espírita, ele gostou. Já vai chegar no final de semana, você é persona não grata, que não vai ficar sozinho lá, Paulo Renato. Mas lá eu não posso fazer isso, que tem tão pouca gente que eu acabo ficando sozinho mesmo. Vai sobrar nem os espíritos lá. Então, nós vamos observando que esse é um condicionamento que trazemos conosco, né? E ele se manifesta nos departamentos onde nos apresentamos. Seja dentro da família, seja na instituição espírita, seja em sociedade. Então, quando nós estamos à frente, nós vemos, isso fica mais evidente para nós em relação àqueles dirigentes públicos, que eles trazem a sua meta ali a ser desenvolvida, e quando eles se instalam, o que estava instalado ali, que estava funcionando, eles desarticulam para impor a personalidade. Não é assim? Por quê? Porque é o profissional público que dirige e é a criatura humana em qualquer departamento onde se manifestar. Então temos que estar vigilante, porque na casa espírita o departamento é divino, como em toda a terra. Mas ali, especialmente, somos aprendidos do Evangelho. Podemos estar à frente, facilitando o aprendizado de alguém, mas somos evangelizandos com Cristo. Eu estou me lembrando aqui de uma situação, mais uma vez com o nosso companheiro Marco Aurélio Baldança,
Ele foi fazer um estudo na nossa casa. E aí ele estava falando sobre o livro Nosso Lar. Fez um estudo. Tá? Um companheiro que estava lá na casa na época. Um companheiro desses, né? Que chegaram dizendo que queriam estudar, se instruir. Mas na verdade ele tinha todo um sistema pré-concebido, as ideias próprias dele sobre a doutrina. E aí o Marco Aurélio terminou de fazer o estudo. Ele falou assim, olha só, é um absurdo o que esse senhor está falando. Aí eu fiquei apavorado. Será que o Marco Aurélio falou alguma coisa que eu não percebi? Aonde que o André Luiz foi suicida? Isso é uma falta de respeito com o André Luiz. Aí eu falei, Jesus do céu. Aí o Marco Aurélio foi tentar mostrar o livro para ele e ele não queria olhar. Porque é o que Kardec fala aqui. A pessoa não quer aceitar. Ainda que leia, ainda que veja, ela tem um sistema, ela cria um sistema preconcebido que ela quer impor a verdade dele ao outro. E aí a gente tem que ter uma habilidade. O Marco conduziu lá, eu falei, Marco, não vai adiantar, vamos deixar. E ele ficou dentro da casa um bom tempo e criando uma série de dificuldades, porque ele contestava tudo e apresentava como ele enxergava aquilo, e a verdade era dele. E por mais que você mostrasse, ele não queria enxergar, como diz Kardec. Enquanto o Paulo Renato estava falando, estávamos lembrando que o estudo da doutrina espírita não é para que venhamos acumular informações, mas que venhamos a aplicar aquelas informações de uma forma construtiva e positiva em nossa vida, né? Porque se você pensa que já conhece tudo, ou conhece muito, ou quer receber mais só para fazer um acúmulo, um volume de informações recebidas, o objetivo não vai se cumprir. Em se tratando desse ângulo que você colocou, certa vez fazendo estudo sobre o livro Boa Nova, quando terminou o estudo, a pessoa veio me abordar, né? E falou assim, olha, Madalena nunca se prostituiu. Aí eu ouvi tudo que tinha para falar. Eu estava lá para aprender mesmo, aprender pelo menos a frear meu ímpeto, né? Rebelde. Aí depois que a pessoa falou tudo, eu falei, o senhor já leu o livro Boa Nova? Ele, não. Mas eu sabia que o estudo de hoje é do capítulo tal, falando sobre Maria de Magdala. O senhor sabe quem foi que psicografou o Boa Nova? Não foi Miranda, foi Chico. A diferença grande e gritante é porque Chico é um homem de bem. Então os benfeitores não utilizar-se-iam do tempo de um homem de bem para escrever alguma coisa equivocada. Chico não era perfeito. Cresceu e aprendeu cada dia na vida dele física, mas ele já trazia todo um respaldo moral para que os espíritos utilizassem a mediunidade dele. Então, vem cá, aqui no capítulo, olha. O primeiro parágrafo, o que é que Humberto de Campos fala? Agora, em casa, o senhor vai ler o prefácio. E o senhor vai ouvir Emmanuel falando que escolheu Humberto para montar esses contos, narrando de uma forma bem dinâmica esse registro que está na espiritualidade. Então, o fato de Madalena ter se prostituído não faz ela inferior na condição humana, porque todos nós nos prostituímos de alguma forma. Ele falou baseado em alguns historiadores humanos. Entendeu? Mas a gente respeita... Nós vamos falar que a diferença não é que é Miranda que está falando, mas é porque é a informação que vem de espíritos mais amadurecidos que nós aqui na Terra. 1 minuto e meio, Paulo Renato. Não, só estou lembrando que algumas pessoas, embora façam inconsciente, mas querem se assemelhar a Paulo de Tarso, que saiu a pregar aos gentios. Né? Paulo, nos gentios, mostrava a grandeza de Jesus em relação a Moisés, então sempre posicionava as duas personagens no seu discurso. Essas pessoas pensam que estão pregando aos gentios, né? Querem comparar inconscientemente, embora, a doutrina espírita com as suas verdades, e querem tentam desse modo submeter o raciocínio espírita às suas interpretações sobre a vida, sobre a própria doutrina, esquecidas naturalmente de que a doutrina espírita ela se assenta na universalidade do ensino dos espíritos. Então, digamos assim, entre aspas, são os novos Paulo de Tarso pregando aos gentios. Acabamos, tema bom, difícil, mas voltaremos, semana que vem tem mais, não se preocupem. Muito obrigado, Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, Pablo mais uma vez, e a todos vocês, prezados ouvintes. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rio de Janeiro, está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos ouvintes. Muita paz para todos nós, que consigamos ir caminhando pela nossa reencarnação, construindo a paz dentro de nós, de uma maneira cada vez mais segura. No programa anterior, nós demos continuidade ao estudo da matéria de título A Chave do Céu, inserida por Kardec na seção de título Dissertações Espíritas, no exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita. Tratou-se de uma mensagem de Lacordaire, mensagem de Lacordaire. E nós vimos no programa anterior que ele, no meio da sua mensagem, em que ele fala da forma com que é possível a pessoa ir construindo a sua segurança interior, contando com a possibilidade da caridade, enfim, uma expressão que ele falou, que Deus não admite nenhuma impossibilidade de se praticar a caridade, mas que algo nos detém, é o egoísmo. Então, haverá uma ocasião em que realmente a gente vai despertar. Também a Lacordaire, que no programa anterior nós lembramos, ele fala: podeis enganar o mundo, conseguireis enganar momentaneamente a vossa consciência, mas jamais enganareis a Deus. Em 100 anos e 1000 anos aparecereis novamente na Terra, sem dúvida, para aí vivereis despojados de vossa opulência, curvados sob o peso da indigência, enfim. Ele fala da lei de causa e efeito, e que dá a cada um segundo as suas obras, e que cedo ou tarde cada um de nós vai ter que enfrentar as suas provas e suas expiações para poder então realizar um progresso espiritual efetivo. Isso acontece continuamente ao longo das nossas reencarnações, enfrentarmos as nossas provas e as nossas expiações, e quando reencarnamos, as provas e expiações são dimensionadas para que nós tenhamos condições de vencê-las todas. Então continuemos a estudar a matéria de título A Chave do Céu, inserida por Kardec na seção Dissertações Espíritas da Revista Espírita de agosto de 1865, na qual o codificador transcreve uma mensagem do espírito Lacordaire, dada na Sociedade Montreuil-sur-Mer, lá no interior da França. Aqueles que acompanharam os programas anteriores viram que toda essa parte da mensagem de Lacordaire, ele falava sobre o esforço de progresso do ser humano, do espírito reencarnado, no mundo, diante das suas circunstâncias de vida, diante das pessoas, de um modo geral. Agora, ele vai falar da questão da família, não uma pessoa individualmente. Ele agora vai abordar a família. Então, é Lacordaire falando na sua mensagem. E a família, que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos os chamados pobres? Não.
Evidentemente, senhores, porquanto, desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Velai pelo futuro de vossos filhos. Preocupai-vos em lhes preparar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas. Deixai-lhes mesmo em depósito uma pequena herança que lhes permita continuarem o bem que haveis começado. Continuarem o bem que haveis começado. Isto é legítimo. Mas jamais lhes ensineis a viver egoisticamente e a olhar como deles o que é de todos. Antes e depois deles, os autores de vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência, vosso pai e vossa mãe, têm direito à vossa solicitude. Depois vêm as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Depois os amigos do coração. Depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. É interessante, né, queridos irmãos, que Lacordaire, ele até usou essa palavra. Ele está estabelecendo uma hierarquia na ajuda ao próximo, a começar no seio da família. Porque a família é a célula máter da sociedade, né? A célula básica, fundamental da sociedade, é a família. E então, o que Lacordaire fez nesse trecho é mostrar que tudo que, de uma maneira geral, as pessoas reencarnadas, os espíritos reencarnados nesse mundo, as pessoas desse mundo, naturalmente fazem, é procurar atender às necessidades próprias no seio do lar, dos filhos, não é? Dos pais quando começam a envelhecer. E então, Lacordaire diz que é lícito, isso é justo. Mas, apesar de que ele colocou no final, depois de atender a família, é que ele colocou o atendimento aos pobres e sugeriu começar pelos mais pobres, ele está considerando que realmente é preciso que as pessoas que compõem uma família tenham consciência de que o fato de terem reencarnadas juntas, constituindo aquela família, estabelece uma responsabilidade recíproca entre eles. Aqueles espíritos que ali estão reencarnados têm responsabilidade total uns com os outros. Eles têm que se amar, se compreender, têm que se entender, têm que se somar para um progresso efetivo. Não só um progresso material, como também um progresso espiritual. E também nesse trecho que nós acabamos de ler, Lacordaire fala: jamais lhes ensineis, quer dizer, aos filhos, em especial aos pais para os filhos, lhes ensineis a viver egoisticamente, a olhar como deles o que é de todos. Então, esse é um ponto-chave. A família que se fecha e só cuida dos interesses próprios e se esquece das demais pessoas do mundo, isto é uma atitude de egoísmo. Isso é um procedimento egoístico. Às vezes a família está muito bem, tem um vizinho passando necessidade, às vezes passando necessidade até com a alimentação básica, e aquela família que tem até supérfluo, tem mais do que o necessário, não tem sensibilidade de verificar, de sentir aquela necessidade, às vezes gritante, do vizinho. Isso é egoísmo puro. Então Lacordaire está justamente convocando
os leitores da Revista Espírita, a terem sim todo cuidado, toda atenção, toda prioridade com a família, zelarem pela família em todos os aspectos, mas em hipótese alguma serem egoístas e esquecerem as pessoas que não são da família. Enfim, queridos irmãos, é aquela orientação de Jesus. Nós temos que amar ao próximo. E o próximo mais próximo são aqueles que fazem parte da família. Mas isso não quer dizer que aqueles com os quais nós interagimos no mundo não estão próximos. Estão sim. A pessoa que fica 8 horas durante o dia dentro de uma sala com outras pessoas no seu trabalho, aquelas pessoas lhes são extremamente próximas. E há até o fato concreto de que há pessoas que saem de manhã cedo para o trabalho, vão para o trabalho, ficam o dia todo no trabalho, chegam em casa, já é à noite, às vezes já chegam tão tarde que os filhos já estão dormindo, eles se alimentam, descansam um pouco ou não descansam nada, vão dormir e no dia seguinte de manhã já estão saindo. Então a família está ali muito próxima, mas aquela pessoa sai de manhã, volta de noite, rouba de si mesma o convívio com a família. Ah, mas é uma grande necessidade? É. Tem que ser? Tem. Por quê? Para atender, para suprir a necessidade da família. Mas é preciso que também lá no trabalho a pessoa esteja ligada nessa preocupação com o outro, em procurar ajudar naquilo que for possível, naquilo que tiver condições de. E nunca vamos esquecer que, como Lacordaire está dizendo aqui, ele procurou abordar a ajuda no campo material, que é onde as pessoas têm mais dificuldade. Ele, no início da mensagem, ele falou, às vezes a pessoa não ajuda materialmente, acha, eu ajudo espiritualmente, materialmente eu não posso. Não. Se a pessoa que cruza os nossos passos tem necessidade, nós precisamos dar um jeito de ajudar. E continua Lacordaire, pelas páginas da Revista Espírita de agosto de 1865, na mensagem de título A Chave do Céu, inserida por Kardec na seção Dissertações Espíritas da revista. Então, continuemos então com Lacordaire. Ele diz simplesmente o seguinte: como vedes, eu vos concedo comportamentos, quer dizer, vos sugiro, comportamentos, e estabeleço uma hierarquia conforme aos instintos do vosso coração. Então ele está sugerindo comportamentos e uma hierarquia desses comportamentos conforme aos instintos do coração de cada um. Entretanto, tomai cuidado para não favorecer demasiadamente a uns com exclusão dos outros. É pela partilha equitativa de vossos benefícios que mostrareis a vossa sabedoria. E é ainda por essa partilha que cumprireis a lei de Deus em relação aos vossos irmãos, que é a lei de solidariedade. Então aqui, queridos irmãos, o Espírito Lacordaire, ele já sai do âmbito exclusivo da família e estende mais ainda o conceito e fala justamente do comprometimento que a pessoa deve ter no sentido de fazer essas ajudas, de verdadeiramente, quando deparar com alguém que precise, verdadeiramente ajudar. E ele chama de partilha por quê? Porque ele resolveu enfocar o assunto à luz das doações materiais. Então, quando a gente vai diante de pessoas que necessitam, a gente se dispõe a ajudar, o que Lacordaire está sugerindo aqui? Que nessa partilha nós temos que ser equitativos. Isso dá trabalho.
para se ter uma ideia boa da ajuda que verdadeiramente uma pessoa precisa, nós temos que verificar se realmente ela precisa. O que ela precisa? Em que grau de qualidade e quantidade ela precisa de ajuda? E isso dá trabalho, a pessoa tem que ter sensibilidade, tem que ter capacidade de percepção, tem que analisar as coisas para concluir verdadeiramente fulano, a melhor maneira de ajudar fulano é essa. E aí dimensiona a ajuda que vai dar em função dessa verdadeira necessidade. Se fizer isso com os outros, estará sendo equitativo. Não é pegar uma ajuda, tem 3 pessoas, eu vou ajudar tanto, divide por 3, dá tanto para cada um. Isso é muito fácil, isso qualquer um faz. O que é importante é esse trabalho de verdadeiramente ver a necessidade da pessoa. E se tiver que dar muito mais para um do que para outro, dê. Por quê? Porque um está precisando muito mais do que o outro. Isso é que é ser equitativo. E, como lemos há pouco, o Lacordaire recomenda que nós estejamos cumprindo a lei de Deus através da solidariedade. E vale a pena nós lembrarmos que o mundo todo está passando por um momento em que é necessário que haja solidariedade das pessoas. Lá na Europa, os países estão, principalmente os países ditos ricos, os países que têm mais desenvolvimento econômico, financeiro, estão sendo procurado por milhares e milhares de pessoas que nos seus países de origem estão com dificuldade extrema de sobrevivência, estão passando fome. Então, o que é necessário numa hora dessa? Que as pessoas da sociedade, não é só governo, não. As pessoas da sociedade se sensibilizem e se disponham a ajudar. Nós estamos nos lembrando que, anteontem, coisa que o valha, nós assistimos na televisão refugiados chegando na Alemanha e milhares de alemães foram lá recebê-los na estação de trem com cartazes de boas-vindas, com um abraço fraterno, com ajuda material, com aconchego espiritual, com disposição para encontrar maneira de ajudá-los. Essa lei de solidariedade é o mínimo que a gente precisa ter em matéria de crescimento espiritual. Se nós não tivermos nenhum sentimento de solidariedade, realmente nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de evoluir espiritualmente. Vamos ver como Lacordaire encerra sua mensagem, de título A Chave do Céu, transcrita na íntegra por Kardec, na seção Dissertações Espíritas, no exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita. A justiça, diz Lamennais, é a vida. A caridade também é a vida, mas uma vida mais bela e mais doce. Fecha aspas. Ou seja, isso que eu acabei de ler foi Lamennais, citado por Lacordaire. E continua Lacordaire fechando a sua mensagem. Sim, a caridade é uma bela e doce vida. É a vida dos santos. É a chave do céu. Então, queridos irmãos, Lacordaire fecha a sua mensagem de uma maneira linda, por sinal, e dando, então, como fecho, a definição do que seria a chave do céu, que deu título à sua mensagem. A chave do céu é a caridade, a verdadeira caridade. E interessante é que ele citou Lamennais, porque Lamennais falou na justiça e na caridade. Podemos dizer também justiça e misericórdia, porque caridade é misericórdia, né? Costuma-se dizer, e todo mundo fala isso,
que a lei de Deus é de justiça, mas é também de misericórdia. E com as palavras de Lamennais, a lei de Deus é de justiça, mas é também de caridade, o que foi reforçado por Lacordaire. Então, queridos irmãos, quando nós vemos alguém passando por necessidade, alguém que realmente está precisando, mas que, pelo nosso conhecimento, nós sabemos que aquela pessoa está passando por necessidade porque cometeu uma porção de atos de insensatez. Por exemplo, já teve dificuldade na vida, tinha boa condição de trabalho profissional, tinha boa condição de família, era uma pessoa bem-sucedida, tinha até o supérfluo, não só o necessário, tinha até o supérfluo. Uma pessoa que dava todo conforto à família e que, no uso do livre-arbítrio, resolveu, por exemplo, dar-se ao vício do jogo. E no jogo malbaratou a sua fortuna, ou malbaratou aquela facilidade de material de vida que possuía. E passou a ter necessidade até das coisas fundamentais, das coisas básicas. Começou a faltar comida à mesa. A família se desestruturou. E aquela pessoa está passando fome. Nós não podemos só citar o braço de justiça de Deus e com ares de julgador do mundo. Ah, mas aquele nosso irmão, ele está colhendo o que plantou. Porque se a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Ele teve de tudo. No entanto, no inadequado uso do livre-arbítrio, ele cavou para si um futuro de provas e de expiações. Então, deixa-o sofrer. Ele está precisando de sofrer para carpir as suas inconsequências. Isso, queridos irmãos, em termos de justiça divina, está certo, a cada um segundo as suas obras. Mas em termos de misericórdia divina, é um erro palmar. Que Jesus nos fortaleça para nós sermos capazes de tanto ter a visão da justiça, como termos a ação da caridade. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,